Romanos 14, 13, diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão NAA. Abra sua Bíblia e fique com ela para acompanhar também os textos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei que estou persuadido do Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provê de fé é pecado. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Conta-se que na história, desde a Grécia Antiga, o primeiro julgamento, um júri mais ou menos como a gente tem no formato de hoje, né, com juiz, testemunhas de acusação, de defesa, aconteceu antes da Guerra de Troia. Agamenon, que foi nomeado o chefe de guerra para ir combater os troianos, né, representando a Grécia, porque Helena havia sido raptada, então surge todo aquele alvoroço. E ele, para não perder a guerra, faz uma ação muito ruim, uma perspectiva que a gente tem hoje olhando para essa história ou esse mito. Ele sacrifica a própria filha, a Efigênia, para que a deusa dos mares ali dê bons ventos para os seus navios chegarem até Troia e assim ele ter sucesso na batalha. Então ele vence a guerra e quando está voltando, a sua esposa, junto com o amante dela, mata Agamenon. Então surge o julgamento de Orestes, porque naquela cultura patriarcal, o filho deveria vingar a morte de seu pai, então ele vai e mata a mãe, mata o egípcio, e aquilo fica nesse ciclo de vingança, né? E alguns começam a atormentar ele de que ele deveria fugir e tudo mais. E lá pelas tantas desse conto, surge o tribunal em que Atena é a mediadora, é a juíza. 12 testemunhas de um lado para acusar Orestes e 12 para defendê-lo. Apolo entre eles na defesa. E dá um empate. 12 acusam de que ele deve morrer também e 12 absolvem. E sobra o voto de Minerva, de Atena. E depois eu conto o final da história. A Bíblia, quando a gente lê nesse trecho, quando Paulo escreve a Roma, ele escreve a uma igreja, correto? Uma igreja que ele não tinha visitado ainda pessoalmente. E a formação dessa igreja é algo muito interessante. Se você já leu Atos dos Apóstolos, onde há a formação da igreja primitiva,
Ali em Jerusalém eles estavam reunidos e, com a ação do Espírito Santo, aconteceu aquele milagre e muitos se converteram. Ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz que, vejam, não são os galileus que estão aí falando? Então, como ouvimos falar cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos estavam ali, ouvindo então a palavra de Deus em sua linguagem. Então, provavelmente, a formação da igreja de Roma são aqueles que estavam naquela situação e voltaram para sua terra de origem. E ali, então, começaram a viver o evangelho como romanos convertidos ao cristianismo. Junto com eles, alguns judeus também que puderam se agrupar naquela comunidade em Roma. E parece-me que a igreja estava com uma leve divisão, em que os gentios, que eram os não-judeus, estavam em um número até maior do que os judeus. Isso se explica um pouco em Atos dos Apóstolos também, a partir do capítulo 18, em que, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de... Então, lá por volta do ano 49 da nossa era, o imperador expulsa os judeus de Roma. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, por volta de 55 até 57, nós não temos a idade precisa da autoria, mas os judeus já tinham voltado, tinham saído, mas estavam voltando. Provavelmente o número de gentios ali naquela comunidade era maior. Então, quem eram os fracos e os fortes? Porque também lendo a história, a gente vê que os judeus tinham muita limitação dietética. Eles não comiam vários tipos de alimentos, carne de porco e também outros tipos de refeição. Quando a gente entende de que o fraco e o forte é o que come, o que não come, provavelmente Paulo está se referindo aos fracos da parte dos judeus que não comiam algum tipo de alimento. E também pela história, isso aqui é só um contexto panorâmico para a gente entender como que Paulo chega nessa conclusão de que não devemos julgar os fracos. Por que ele está construindo essa ideia? Provavelmente porque os judeus, quando foram expulsos ali de Roma e depois voltaram, porque alguns mercados haviam fechado. Então essa era a tática dos romanos, fechar alguns estabelecimentos para que os judeus não comessem a carne que eles tinham como purificada. E qual que era esse tipo de dieta? Eles achavam que a carne era sacrificada a ídolos. A gente vê isso um pouco na história, na carta de Coríntios. Coríntios capítulo 8 vai falar que você, quando vai ao mercado comprar carne, não fica perguntando de onde que vem essa carne, porque você tem que orar e consagrar e comer, você tem que ser forte nesse sentido. Então essa diferença entre fortes e fracos provavelmente está se referindo àqueles que tinham a dieta restrita. Certo? Então, pensando nisso, Paulo, quando escreve, estava enfrentando um problema em Corinto e ele não tinha conhecido Roma ainda, a igreja. Então, vendo aquele problema de restrições alimentares, ele já está alertando aquela igreja para que não haja divisões no meio deles. Quando a gente participa da ceia do Senhor, quando é lido 1 Coríntios, capítulo 11, o que recebi do Senhor, que também os entreguei. Lembra desse texto? Se você voltasse à leitura alguns versos antes,
você entender que Paulo não elogiava aquela igreja de Corinto. Porque quando eles se reuniam, uns comiam demais e outros ficavam com fome. Uns bebiam demais, ficavam bêbados e outros nem chegavam até a mesa das refeições. Então Paulo está organizando a igreja e a preocupação dele já é para que Roma também não chegue a esse colapso. Também não hajam essas cisões. Consegue entender agora um pouco do que Paulo pretende escrevendo isso? Então ele pede à igreja de Roma que não julguem uns aos outros, ou não julguem quem é fraco. E o contrário de julgar é o quê? É não. Absolver você já julgou e deu um veredito. O contrário de julgar é acolher. Se você voltar um pouco na tua Bíblia, e fique com ela aberta, porque a gente vai ver muito isso hoje, no versículo 1 de Romanos 14, o que diz? Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então há uma forma de acolhimento, não é um acolhimento sem critério nenhum. Consegue entender? Então o contrário de não julgar não é absolver, é acolher. E como se faz isso? Vamos ver como Paulo desenvolve essa ideia do acolhimento cristão na igreja. Deixar de julgar é acolher, e há alguns versículos que a gente entende que Paulo, até no capítulo 15, vai continuar falando sobre os fracos e fortes, na metade do capítulo 15. O que diz então Romanos 15, 7? Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês. Percebe que tem um critério, então? Quando você está diante de uma situação dessa, o ouvinte da carta tem que ter em mente que não é uma aceitação simples, sem critério. Há uma base para isso. E a base é o que Cristo fez. A base é a obra de Cristo para acolhimento. Porque Ele nos acolheu, nós ainda em pecado, Ele nos amou primeiro. Ele nos tirou das trevas e pôs num reino de luz. Cristo fez uma obra de acolhimento sem que houvesse merecimento no seu alvo de amor. Então o acolhimento não visa o alvo de amor, visa o que Cristo fez. Então a base para que você tome ações na igreja do Senhor Jesus não é o teu critério. É o que Cristo fez por você. Isso tem que gerar gratidão no teu coração. Entende? Então, ele vai dizer isso. E quem também nos ensinou o acolhimento? O próprio Senhor Jesus, quando ele é questionado, ele diz que quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 40. O próprio Senhor Jesus, então, ensina que os seus seguidores devem viver por acolhimento. Se você recebe alguém, você está recebendo a Jesus. E se você recebe alguém, está recebendo a Jesus, está recebendo também o Espírito Santo de Deus. Então é toda a trindade envolvida no acolhimento. A obra de acolhimento dentro da igreja cristã é Deus trabalhando, é Deus se movendo, é Deus agindo no nosso meio. Então não é um simples ato, é uma movimentação espiritual. É uma base que você entende o que Cristo fez por você e agora você age a partir disso. Consegue entender? Então o próprio Senhor Jesus também falou sobre acolhimento. Mas eu já disse, não é qualquer tipo de acolhimento. Havia muita confusão na igreja quando o povo se reunia. Porque quando o povo se reúne, aquele alvoroço. São muitas ideias, muitas culturas envolvidas, muitas opiniões diversas, né? Sempre dá algum atrito. E a igreja, desde o seu início, se você voltar
a sua leitura em Atos 15, por exemplo, você vai ver que no Concílio de Jerusalém, a igreja se reuniu para tratar desse problema entre judeus e gentios. Isso não é novidade para a igreja de Roma. Já estava acontecendo na história. Paulo, junto com Silas, vai até Jerusalém para o concílio, falar como Deus tem feito a obra entre os gentios. E vocês sabem, os gentios são aqueles que se convertem ao evangelho e não são judeus, correto? A gente tem falado isso, capítulo 9, 10 e 11. Os escolhidos não são só os dos judeus. Os filhos de Abraão não só são os filhos que nasceram em Israel, são os filhos da promessa, são os filhos espirituais, são aqueles que participam da família espiritual de Deus. Então há nesse concílio uma pacificação entre a liderança. Pedro toma a palavra e fala sobre o que aconteceu com ele em Atos 10, registrado na história de Cornélio. Lembra-se do pano do lençol branco e aparecem os animais. E ele fala, não, eu não vou comer isso, é impuro. E Deus fala, não falo que é impuro, que eu tornei puro. Então Pedro entende isso e agora ele está testemunhando ante aquela reunião, né, do concílio, a diretoria da igreja, Tiago, meu irmão de Jesus, líder dos judeus ali também, da igreja. E aí então é pacificado em que os gentios não precisam mais seguir as tradições de Moisés. Alguns conselhos ali sobre algum tipo de comida, mas não é nada obrigatório. Consegue entender então como a história vem sendo construída? Isso era tema de discussão. Mas não para por aí. Lembra-se de Paulo em Gálatas, confrontando Pedro e resistindo na cara, né? Tava tendo um churrasquinho lá e Pedro estava no bem bom, Coca-Cola zero, carne de porco, né? Como é que chama? Panceta, né? Aquilo tudo lá. E aí chega os de Jerusalém, chega os judeus. E o que acontece? O Pedro vai saindo de ladinho assim, sabe? Se escondendo. Aí Paulo, não. Você não estava aí na festa, no churrasco? Agora fique aí. Entende? Como o que está em jogo aqui é a consciência. É o nosso pensamento. É Paulo querendo lutar contra o farisaísmo dentro da igreja. Porque o evangelho de Jesus é muito mais do que regras. Muito mais do que o que faz, o que não faz. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tanto o judeu quanto o grego. É o poder de Deus e o poder de Deus movimenta. É dinamite, é dínamos. Você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe poder no seu coração. E agora você é testemunha de Deus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você não fica parado na situação que você está. Você não é salvo, você não participa de uma igreja para ficar estático. Você faz parte de uma igreja para servir ao Senhor, acolhendo os outros, não julgando. E é isso que Paulo vai argumentar. É engraçado ver como uma transição entre Romanos 14, versículo 12, que foi pregado no domingo passado, em que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então isso quer dizer o quê? Que todos nós prestamos conta do que nós fazemos aqui, seja com palavras ou com obras, seja julgando ou deixando de julgar. Todas as nossas ações, atitudes serão julgadas diante de Deus, correto? Nesse sentido, você é um seguidor de Jesus e presta conta individualmente. É a tua fé, é a tua consciência, é você exercendo a sua responsabilidade como cristão, como representante de Jesus aqui. Mas já na transição do versículo 13 que nós lemos, portanto, não julguem uns aos outros.
A vida cristã ela é individual, mas é coletiva. Consegue entender? É difícil, mas eu vou tentar explicar. É individual porque é sua fé com Deus, mas você não exerce sua fé sozinho. A sua fé você faz para servir ao próximo. Você acolhe ao próximo. Jesus não te salvou para você ser um desigrejado, um lobo solitário, né? É o Batman cristão. Não. Você foi salvo para viver em comunidade e assim exercer o amor de Deus. Então, de fato, há uma dificuldade em entender porque, irmãos, nós vivemos em dias de egoísmo, do self, tudo é voltado para si. Nós queremos tudo que é benefício para a gente. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos desafia a vencer isso. Como? Amando como Cristo nos amou. Servindo como Cristo ensinou. Correto? E muitas vezes nos evangelhos, Jesus fez, os discípulos viram. Jesus ajudou e os discípulos fizeram. Os discípulos fizeram e Jesus ajudou. E depois os discípulos fizeram e Jesus comissionou. Consegue entender a lógica? Jesus deu o exemplo fazendo. Ajudou a fazer. Fizeram e ele ajudou. E agora ele fala, façam vocês também. Na grande comissão em que Jesus foi me dado todo o poder, sabe a dinamite, o poder, a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos. A ordem de Jesus é que a igreja faça discípulos. Você é a igreja. Você, vou repetir, é a igreja. A igreja não é esse prédio, não são essas paredes. A igreja somos cada um de nós, como membros de um corpo, em que Cristo é o cabeça. Tá claro? Então, a igreja é o corpo de Cristo em movimento que acolhe quem é cristão necessitado, acolhe o fraco. Não é um acolhimento sem critério. Mais uma vez, volto no exemplo da igreja aos Coríntios, em que entre no meio da igreja havia um camarada enviado de Satanás que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Não se arrependeu. O que Paulo diz àquela igreja? Expulsem ele da comunhão. É pecado, tem que ser tratado. Não é qualquer tipo de acolhimento, né? Vai ter o acampamento dos adolescentes. Uhul, bênção, alegria. Mas vai ser supervisionado. Vai ter critério. Vai ter regrinha sim. Sabia? Cadê a alegria toda agora, né? Tá bom, vamos pra frente. A questão é que o assunto da comida e da bebida, ela é um tema que Paulo quer transpassar isso, quer dar um princípio, quer ensinar uma verdade, de que a consciência é mais importante. Mas a comida e a bebida não são pecados, e ponto final. Não é impuro qualquer comida e qualquer bebida. Veja então o que diz em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz, convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas é o que sai da pessoa que contamina. Está claro o ensino de Jesus, está claro o ensino de Paulo. E Paulo até no capítulo 15 vai dizer, nós que somos fortes, ou seja, Paulo gostava também do churrasco, da carne, certo? Irmãos, nessa época do ano, vou ter que confessar aqui, né? Tem algumas festas por aí que tem uns brigadeiros bons. Vou dar muito testemunho, não. Mas alguém fala, você não tem medo de comer, não? Está consagrado, sei lá. A gente vai orar antes, né?
Se tem demônio aí, sai daqui 3 segundos porque eu vou morder. E eu vou comer. E não vai contaminar porque maior é o que está em nós do que está no mundo, amém? Então eu vou e como doce porque eu gosto, irmãos. Não tem isso. Sabe qual que é o problema de quem faz dieta restritiva? Que ele quer evangelizar os outros. Ele quer impor a cultura dele, né? É dieta do sei lá o que, intermitente, e isso e aquilo, os benefícios que isso faz. Irmão, seja abençoado em nome de Jesus, comendo seus vegetais. É isso, faz parte. É tua caminhada. Nesse sentido, é tua vida, é tua consciência. Só que o problema é que a gente quer evangelizar os outros, para que entre nessa seita, nesse reino, né? Só que o reino de Deus não é bebida e nem comida. Entende? Então, é isso, a gente tem que parar de ser o fiscal dos outros. Você não vai sair com um checklist falando, e aí, o que você come? O que tem lá na sua geladeira? Você é fraco. Não tem isso. Você não é aquele fiscal que fica vendo o que os outros comem ou não comem. Você que é forte, tem a sua consciência. Então, nada disso é pecado. A comida, a bebida. Calma. Nada disso é pecado e feito com a consciência diante de Deus. Correto? Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem que ter uma conveniência nisso. Tem que ter um bom senso nisso. Tem que ter um propósito de glorificar a Deus no que você faz, no que você come, de como você se comporta, de como você se veste, de como você acolhe os outros. Então, todo um critério. E você, então, não precisa ser esse fiscal, irmãos. Isso é sério. Porque muita gente se machuca na igreja, irmãos, por conta dos fiscais. De quem quer julgar. Eu vou contar aqui algo para você, pegar para você, para o seu coração. Quem aqui já viu uma plantação de joio e de trigo? Quem aqui já viu? Dá para ver a diferença sem chegar perto? Não dá. Então é capaz que você está cortando tudo, está cortando o joio e o trigo junto. O juiz é o Senhor, não é você. Não é você que julga. É o Senhor que poda. É o Senhor que cuida da sua igreja. Você só faz parte e abraça e acolhe. Ok? Continuar então. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Você não é chamado para convencer ninguém. Você é chamado a pregar. Porque se fosse para convencer, nós temos gente boa aqui de marketing, trade marketing, gente, sabe, de alto escalão. E pode fazer vários argumentos de venda aqui. Tem gente que aqui vende picolé no Polo Norte, se precisar. E não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Senhor, não somos nós. Então não seja fiscal, faça a sua parte, acolha e pregue. Aquele que deste modo serve ao Senhor, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Isso é interessante, irmãos. Eu consegui aqui, através de alguns comentários que a gente lê, enxergar algo muito impressionante. Na Bíblia comentada, que eu ganhei de presente, ela diz de uma teologia em cruz. O que isso significa? Quando você serve a Cristo, você agrada a Deus. Mas também serve ao próximo. Consegue pegar então? Na vertical você agrada a Deus, mas na horizontal você serve ao próximo quando você serve a Jesus. A nossa vida tem que passar pela cruz. A nossa vida passa pela morte e pela ressurreição de Jesus. Quando
Paulo escreve isso aos romanos, que você serve a Jesus e agrada a Deus, provavelmente ele está se lembrando da igreja de Atos 2, 3, 4. O povo se reunia, louvando a Deus e caindo na graça do povo. A igreja não deve ser lugar de gente chata, gente emburrada, gente de mal com a vida. A igreja louva a Deus e faz com que os outros queiram estar aqui louvando também. Porque vê a alegria de pertencer ao Senhor, que tem um reino de paz, justiça e alegria. A marca de um cristão tem que ser a paz, justiça e alegria. Se você não está vivendo a plenitude da sua vida, demonstrando isso, algo precisa ser transformado em você. Algo precisa ser mudado. E Paulo vai dizer que ele alerta para você não entristecer o seu irmão. E esse entristecer não é nem dentro da convivência, o irmão que fica chateado. Esse entristecer é levar um irmão a ponto dele pecar, por tropeçar e efetivar aquela queda. Esse entristecer é fazer alguém pecar. Então você não pode colocar um peso sobre a outra pessoa, o teu irmão, a ponto de que ele possa diminuir tanto na sua fé, se enfraquecer tanto e pecar e largar a fé. Esse entristecer está ligado diretamente com o versículo 20, que diz que a gente não pode destruir a obra de Deus. Se você faz alguém tropeçar, você está destruindo a obra de Deus. É grave isso. Então, quando você coloca um fardo na pessoa que nem você aguenta, ou você está vivendo um legalismo tão grande, julgando os outros, você está fazendo pessoas caírem na fé. E ainda diz, não, isso daí era fogo de palha. Que conversa de Satanás é essa no meio da igreja? Aqui cada um fortalece um ao outro. Não é só aqui, é a visão do reino de Deus. Se você não acolhe as pessoas, não ajuda a elas se fortalecerem também, você pode estar servindo de pedra de tropeço ou escândalo para aquela pessoa. Então Paulo está agora preparando os cristãos que não têm restrições, que vivem uma liberdade em Cristo, a pensar na consciência do outro, a praticar uma tolerância. Mas é complicado falar de tolerância nos dias atuais, né? Porque a gente é chamado a tolerar tudo, né? A ser paz e amor com tudo. Mas há lado, quando é um lado que está sendo afligido, então não precisa ter tolerância. Então o amor esfria e acaba. Mas se é o teu lado que está sendo afligido, aí não, todo mundo tem que amar agora, tem que respeitar. Entende como é difícil falar de tolerância? Mas a tolerância é isso. É sempre alguém que é mais forte, segurando aquilo para si. E sempre algo contrário que acontece à sua opinião. Certo? Porque se acontece alguma coisa que você concorda, você não tolera, você abraça, né? Mas o desafio é abraçar mesmo em meio à tolerância. Mesmo a ideia contrária, mesmo em meio à dificuldade, é você exercer algo que aumente a sua fé, que transpasse a dificuldade, que o amor seja exacerbado, porque a gente já viu aqui que o amor não tem limite, o amor não acaba. A gente não deve dever nada a ninguém, mas o amor, ele é uma dívida eterna, porque é o que Cristo fez por você, agora você vive esse amor. Lembra-se da oração de Paulo à igreja de Éfeso? Eu oro para que vocês conheçam a plenitude do amor de Deus, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Então o teu coração nesse sentido tem que dilacerar, aumentar. Você é chamado a exercer esse amor que dá um passo em direção, como Deus fez contigo, deu um passo sem merecimento.
Isso é tolerância, irmão. Isso é você crescer na fé. Porque pode ser que alguém morra por alguém que ama, por um filho, por uma filha. Mas e pelo teu inimigo? E por aquele que te persegue? O que você tem feito? Você tem orado pelas pessoas que te perseguem? Você tem orado pelas dificuldades? Esse é o desafio. O amor, ele não é fingido. Ele é real, ele é verdadeiro. E ele acontece quando você dá um passo de fé. Dá um passo e alarga as suas fronteiras do coração. Porque amar quem é bonitinho e fofinho é muito fácil. Mas amar quem é diferente, né? Amar os corintianos é mais difícil. Só para quebrar um pouco o gelo. Então, o foco da igreja é agradar a Deus servindo a comunidade do modo em que Jesus ensinou. Esse é o teu desafio como igreja. É amar do modo que Jesus te ensinou na palavra. A comunidade não é um posto de combustível que você vem aqui, se abastece, passa na loja de conveniência e depois vai embora e torce para que o combustível dure até domingo que vem. A igreja não é um lugar que você passa, é um lugar que você vive. É um lugar que você participa e faz parte, porque você quer agradar a Deus e servir ao próximo. Então eu não coloquei muitos detalhes de pontos, mas se você percebeu até aqui, a gente viu sobre acolher, sobre servir, e agora a gente vai ver um pouco sobre contribuir. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para edificação mútua. A igreja deve ser esse ambiente, irmãos, que todos são edificados, que ninguém fica para trás. Todo mundo tem a oportunidade de crescer, desde a criança até o idoso. Todos são chamados para participar desse movimento de crescimento. Porque a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus sempre vai ficar no púlpito, no centro da igreja. Nada pode substituir a palavra de Deus, porque ela que edifica os santos. A palavra de Deus é o nosso guia para o crescimento espiritual, mas Deus usa a sua palavra através da sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre alguns dons. Por exemplo, o dom de pregar, dom de exortar. Mas ele fala que os dons têm um objetivo. É o quê? Edificar os santos. E assim, todos misturados, as juntas e medulas, formando um corpo que cresce saudável. A palavra de Deus nos edifica para que a gente possa edificar os outros. Aonde você aprende sobre o que Jesus ensinou? Somente na palavra. A igreja é essa comunidade que se reúne na palavra. Na palavra, e assim exerce o acolhimento, o serviço, a contribuição e a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida ou por causa de bebida. Você é chamado para ser igreja. A sua vocação não é fazer algo diferente do que Deus já está fazendo. Você foi chamado não para surpreender os outros. Você foi chamado porque Deus já está fazendo a obra, irmãos. Ele começou a obra em você e vai terminar no dia final. Deus está te moldando. Deus está trabalhando na tua vida. Ele usa esse teu irmão que você acha que é meio fraco para você aprender que você também já foi assim. Jesus te salvou, você era fraco, pobre. Logo eu, né? Pobre pecador. Ficando aqui a Raquel Novaes. Logo eu. Por que eu, Senhor? Mas muitas vezes a nossa fraqueza e nosso reconhecimento é a plataforma que Deus usa para alavancar a sua vida e assim você crescer na fé e ajudar o próximo também. De fato, Deus te chamou para você trabalhar na obra dele. A obra dele
não é tua. Não julgue. Não julgue. Tenha como propósito não ser pedra de tropeço, ao contrário. E eu queria só voltar um pouquinho aqui num detalhe que eu amo muito isso na palavra, irmãos. Quando Paulo escreve ali que não julguem, ao contrário, tenham um propósito. Se alguém aqui tiver uma versão bem antiga, sabe aquela que herdou da vovozinha? Vai dizer, não julguem, ao contrário, julgai estas coisas. A mesma palavra para julgar é a palavra para você considerar. Só que agora numa perspectiva diferente. Agora você não anda mais como fiscal. Agora você acolhe e entende o que o outro precisa. Você intencionalmente vai ao encontro do acolhimento. Consegue entender a diferença? Você não dá um passo atrás de julgamento e preconceito. Você dá um passo de acolhimento. Porque você considera que Cristo fez por você primeiro. Cristo morreu por nós, irmãos. Foi a vida dele pela tua vida. Foi a vida dele e o sangue dele pela minha vida. Na história inicial, o Orestes ficou empatado em seu julgamento. E houve o voto de Minerva de Atena. E surge aí a expressão que até hoje é usada no direito, que a gente tem como direito base romana, né? In dubio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Se não foram encontradas provas suficientes, ele pode ser absolvido. Mas houve um julgamento. E o inocente foi condenado. Houve um momento na história que o lavar as mãos não enxugou o sangue do madeiro. E se isso não mudar a sua vida e a forma como você vive em comunidade, eu não sei mais o que pode mudar. O sangue de Jesus, pelo qual ele verteu na cruz, deve ser o parâmetro em que você acolhe, serve e ama as pessoas. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Deus que salva o pecador. Amém? Vamos orar então. Pai querido, obrigado por tua palavra, Senhor. Ela não volta vazia, Senhor. Antes ela cumpre o teu propósito, ó Pai. E nós não queremos viver aqui sem propósito, ó Pai. Queremos ser igreja, como Jesus ensinou. Não julgando, ao contrário, acolhendo. Mas não um acolhimento sem propósito, um acolhimento para edificação e crescimento, Pai. Faz a tua obra em nós e através de nós. Ó Deus, que a tua obra não seja desfeita em nosso meio, mas que possamos crescer, ó Pai, na tua graça, no teu conhecimento, Pai. Alarga o nosso coração, alarga as nossas tendas. Queremos ser uma igreja que representa o Senhor, ó Pai. Acolhendo, servindo e fazendo com que o sangue de Jesus não seja em vão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.